Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clay e no vídeo de hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre ainda precisamos de revelações? E sobre esse tema, precisamos de revelações nos dias atuais? Então, peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Caso queira conversar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram, Adolfo Clay. Caso você queira fazer algum curso de teologia, na página inicial deste canal você encontra o link para um curso de teologia pagamento único. E peço que se torne membro do canal aqui para dar um apoio para a gente e tal. Caso queira fazer alguma doação também, meu telefone se encontra na descrição. E vamos a mais este vídeo. O carinha, esse carinha aqui, né? Olha o comentário dele. Não, não. Olha a imbecilidade, a imbecilidade lógica que essa pessoa tem. Não, Ariel, imbecil a gente tem que ofender. Se você não tem a Bíblia, você não tem o Evangelho. Coitado dos que vieram antes da Bíblia ser escrita, ou antes do cânon ser determinado, ou antes de as Bíblias se tornarem baratas o suficiente e a capacidade de se ler e divulgar o suficiente, etc. Aí eu simplesmente perguntei, você nasceu antes de Cristo para estar preocupado com isso? Por que que eu fiz esse comentário? A gente tem que estar preocupado, primeiramente, com o nosso contexto histórico. Pô, peraí. Se você lê a Bíblia lá, vamos, na Bíblia, no texto bíblico, o que o texto bíblico relata sobre Abraão no Egito? Pô, Abraão, o faraó vai lá, pega a esposa de Abraão, o que Deus faz? Fala com o faraó diretamente. Fala com o faraó em sonho. Em sonho. Ok, falou com o faraó em sonho. Deus falou também com Jacó em sonho. Deus falou com o rei da Babilônia, Nabucodonosor, em sonho. Então, quando Deus ele precisava, não, quando Nabucodonosor não foi tão direto, mas com, com, com o rei Faraó, com Jacó, ele falava diretamente. Então, quando você não tinha a Bíblia escrita, ali, vamos pegar, por exemplo, o contexto de reis. Deus enviava profetas. Deus enviava profetas. E o que aconteceu? Essas histórias foram acontecendo, dessas revelações, e foi sendo escrita a história. Por isso nós temos a Bíblia, o Antigo Testamento. E quando a revelação máxima ela culmina em Jesus Cristo, né? Vem Jesus Cristo, aí você tem a escrita dos 4 evangelhos, aí você tem a revelação do Apocalipse, você já tem tudo revelado, tudo que você precisava saber. Tudo que você precisa saber sobre salvação está aqui. Está aqui, na Bíblia. Na Bíblia, tá? Na Bíblia, que assim, ó, na Bíblia que você tem em língua portuguesa, tudo que você precisa para sua salvação atualmente, aqui. Antes eles precisavam dos profetas para serem guiados via nos seus contextos históricos, porque eles não tinham a Bíblia escrita, de fato, mas é o contexto em que eles viviam. Porque, por exemplo, hoje nós necessitamos menos de revelação e mais de instrução. Quando eu digo revelação, no sentido assim, olha, Deus falou comigo. Nós precisamos menos disso. Por quê? Porque nós temos tudo escrito. Então nós só precisamos compreender o que foi escrito e aplicar corretamente o que já está escrito. Por quê? Porque Deus já se revelou aqui. Deus ele já se revelou. Então, quando a gente olha para o nosso contexto do século XXI, nós não precisamos ficar correndo atrás de profetas, né? Nós não precisamos ficar correndo atrás de profetas, de revelação. Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo. Eu acredito, eu acredito, sim, que atualmente existem profetas. Eu acredito que existem pessoas com o dom de profecia, mas isso é um caso muito raro, porque quando se trata de salvação, tudo que a gente precisa está aqui. Se você precisa de tudo que você precisa saber, quando eu digo tudo que você precisa sobre salvação, é sobre conhecimento, tudo que você precisa saber sobre salvação, sobre fim do mundo, sobre o que vai acontecer e sobre o que já aconteceu, está aqui. Então você não precisa que outra pessoa tenha uma revelação para dizer o que você deve fazer ou não. Sabe? É simplesmente isso. Eu ainda reitero, o ministério profético, ele existe, mas ele é mínimo, ele é menos
e algumas pessoas podem me crucificar por isso, mas ele é menos necessário do que foi há 2000 anos atrás. Ele é menos necessário do que ele foi 4000 anos atrás, né? Por quê? Porque, cara, naqueles dias você tinha reis, e esses reis estavam seguindo por caminhos diferentes, e Deus enviava o profeta, né? Por quê? Porque você não tinha a instrução plena do que aconteceria. Então o que Deus fez? Pô, ele deu as leis bases, a Torá, Gênesis através de Moisés, e de acordo com que a história foi acontecendo, Deus ele foi revelando. Então teve a história de Josué, depois teve o contexto de Juízes, e hoje nós temos todo esse ciclo narrativo, toda essa história, para a gente não se esquecer, né? A Bíblia, ela tá aqui para a gente não se esquecer e para a gente ter fé, porque aquele Deus do passado que abriu o Mar Vermelho, que protegeu o povo de Israel, que protegeu os apóstolos, que protegeu, né, Paulo também, Paulo é um dos apóstolos, né, mas protegeu Paulo. Esse é o mesmo Deus que vai cuidar de você hoje. E como é que eu sei disso? Não foi porque alguém veio e me revelou, não, é porque está escrito aqui. Porque está escrito. Então, o que acontece? Hoje, a, a escritura ela é central para ser a base da nossa fé no tocante à salvação, né? Porque você não precisa de um profeta a cada esquina, tá? Ela é central por quê? Porque você tem todo esse conhecimento. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, que ele deu ao seu anjo, que deu ao profeta, ao apóstolo João. Então Deus ele já revelou, ele já descortinou o futuro, o que nós precisamos fazer. Não é correr atrás de profeta, é só entender o que João disse. Só que se eu falo um troço desse, você começa a diminuir a importância dos profetas atuais, né? Então, em casos específicos, que sempre ao longo da história bíblica, e isso está na história bíblica, sempre necessitaram de profetas locais também. Mas isso no menor grau. Por quê? Porque eles não tinham tantas ferramentas. Quando eu digo tantas ferramentas, eles não tinham tanto conhecimento sobre o processo de salvação. Você hoje, através da Bíblia, tem muito mais ferramentas e acesso ao processo de salvação do que um cara 4000 anos, do que um faraó do Egito há 4, 5 mil anos atrás, do que o rei da Babilônia, do que o próprio povo de Israel. Você hoje tem mais informação sobre a salvação, sobre o céu, do que eles 4, 5 mil anos atrás. Então por que você acha que precisa de um profeta atualmente? Então, cada contexto, e é aí que temos que lembrar disso, cada período da história tem o seu contexto. O julgamento, eu sempre falo, né? Deus ele não trata todo mundo igualmente. Ele não faz acepção de pessoas, que é diferenciar um pela riqueza. Mas ele trata as pessoas diferentemente. Então, o cara que nasceu 2000 anos antes de Cristo, eu não sei como que ele vai fazer esse julgamento dessa pessoa. O cara que viveu no período, sei lá, da escravidão, eu não sei como que os escravos, por exemplo, os negros trazidos da África, vão ser julgados perante Deus. Eu não sei, eu não tenho essa capacidade intelectual e de, sabe assim, dentro das grandezas do coração de Deus para definir como que ele vai fazer esse julgamento, ser justo, né? Entende? Agora, o que acontece? De acordo com o que está escrito, eu sei como que posso me salvar e como que eu posso me perder, porque está tudo escrito, está tudo descrito no contexto hoje, no contexto que eu e você vive, no contexto em que nós não precisamos ficar correndo atrás de revelação. Pode acontecer na sua igreja, em algum momento, surgir algum profeta e por aí vai. Beleza. Só que quando a gente abre lá Mateus 24, Mateus 25, a gente vai ver que tem o que? Muitos falsos profetas. Então, falsos profetas já existiam desde a antiguidade e ainda existem hoje. Você tem um monte de falso profeta. Romilson Ferreira é um deles, Pastor Anadir é outro, né? Você tem uma porrada de gente aí em igrejas locais, né?
falsos pastores também. Então, a Bíblia me avisa sobre isso. Por quê? Porque é profecia, e a profecia está se cumprindo. Então, eu não preciso ficar correndo atrás de revelação, porque você, no final dos tempos, você tem a atuação satânica também. Então, é por isso que hoje você tem menos atuação profética por parte de Deus, e mais uma ênfase na parte escriturística, porque o próprio Deus, lá 2000 anos atrás, revelou, o próprio Jesus revelou que no final dos tempos haveriam falsos profetas. Haveriam falsos profetas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, são esses detalhes. Você tem a diminuição do ministério profético, assim, e você tem um aumento do profético verdadeiro de Deus e um aumento dos falsos profetas. Então essas igrejas que ficam trabalhando com revelação, revelando carteira, revelando isso, revelando aquilo, a pergunta é, essas revelações, elas contribuem para com a salvação? Não, então é falso profeta. O conhecimento, é, como que eu posso dizer, não é o conhecimento, mas a pessoa ficar dizendo para você, olha, você vai ser próspero, você vai ser isso condiz com a sua salvação? Não. O profeta que vive dizendo paz, 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 condiz com a sua salvação? Não, porque o mundo vai de mal a pior. E segundo a profecia bíblica, vai piorar. Vai piorar. Mas esse profeta, ele contribui para que você fique alerta ou que você fique tranquilo, em paz, barriga cheia? Né? Porque eu olho para o texto bíblico, o que o texto bíblico me diz? Que no final dos tempos eles se casariam, estariam em casamento, seriam semelhantes a Sodoma e Gomorra, né? Seria semelhante antes do dilúvio, né? O que é? Comiam, bebiam e se davam em casamento. Deixa eu só ver uma coisinha. Entende? Então, assim, hoje, por que nós aqui dependemos muito mais das escrituras? Por que nós dependemos muito mais das escrituras e menos dos profetas? Exatamente por causa dessas coisas, falsos profetas, cumprimento do tempo do fim. Hoje nós temos mais conhecimento acerca da salvação, nós temos Jesus Cristo revelado, né? Como o Messias, como aquele que intercede por nós no céu, né? Simples assim, só ler o livro de Hebreus. Ele é sumo sacerdote e intercessor, né? E ele entrou num santuário feito por mãos não humanas. Isso está lá em Hebreus, Hebreus 9, entende? Então, quando você olha para as profecias de Mateus 24, 25, você olha para Tessalonicenses, você olha para Mateus capítulo 7, que diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É um aviso contra os falsos profetas. Então, se eu sei, hoje, através das escrituras, que existem falsos profetas atuando, por que eu vou ficar correndo atrás de profecia, de profetada, correndo atrás disso? E aí, o cidadão aqui, por isso que eu disse, se você não tem a Bíblia, você não tem o Evangelho. Porque o Evangelho é boas novas. E essas boas novas são o quê? A salvação através de Cristo. Através de Cristo. Opa, mas como é que era a salvação antes? Você não tinha o Cristo completamente revelado. Então, os profetas vinham, aconselhavam o povo, direcionavam para o que era certo, preparando para a vinda do Messias. Então, a salvação sempre foi pela graça, em todos os momentos da história. Só que hoje nós temos um conhecimento muito mais sistemático, muito mais organizado, muito mais amplo do que Abraão teve. Ponto. Né? Coitados que vieram antes da Bíblia ser escrita ou antes do cânon ser determinado. Né? O cânon, por exemplo, vamos focar nesse, eu vou focar nesse argumentozinho aqui, né? O cânon, eu acredito que existem livros que se perderam ao longo da história. Cartas de Paulo, cartas de Pedro, eu acredito que existem. O que sobreviveu até nós foi isso. Ah, mas a igreja definiu essas como canônico. É, porque são as únicas que batem 100% uma com a outra via comparação. Você pega os apócrifos, eles vão mostrar um Jesus matando, vão mostrar um Jesus gnóstico, vão mostrar um Jesus não encarnado. Mas peraí, mostra um Jesus que não era carne, com um Jesus
em carne, no livro de Atos, não faz sentido. Né? Então, você tem muita coisa que se contradiz dentro desses documentos espúrios, né, que são os não canônicos, com os canônicos. Mas eu acredito que ou houveram epístolas e cartas que foram enviadas no primeiro século, mas que se perderam porque não foram copiadas ou por via de destruição, né? Você tem a lendária carta à Laodiceia, né? De Paulo aos Laodiceanos, que nós não temos. Assim como você tem profetas no Antigo Testamento, livro de não sei o que, livro de não sei o que não estão na Bíblia. Por quê? Possivelmente eram livros profetas locais, ou que o escrito dele se perdeu. Quantas vezes a Bíblia não foi escondida, né, ou destruída ao longo da história? Teve rei que, quando o sacerdote achou e leu para ele, falou: cara, nós estamos fazendo tudo errado. Tudo errado. Né? Nós vamos fazer tudo errado. E aí começa a fazer o certo, por quê? Porque encontrou a Bíblia escondida dentro de um jarro, alguma coisa dentro da parede, entendeu? E aí? Então veja que por nós termos acesso à Bíblia, nós temos menos motivos para fazer as coisas erradas. Nós temos menos desculpas. Muito menos desculpas. Vamos olhar para Naamã. Naamã foi salvo ou não foi? Naamã foi salvo, segundo o texto bíblico. Por quê? Cara, dentro da limitação dele, da época em que ele viveu, ele aceitou. Ele aceitou. Pô, ele aceitou o conselho do profeta, ele foi curado, ele levou terra para, sei lá, fazer para colocar no lugar dos ídolos. E ele até fala pro profeta: olha, eu só vou ter que entrar no tal recinto ali, fazer uma adoração, porque senão dá ruim para mim. O que o profeta olhou para ele e falou: vai em paz. Né? Vai em paz, porque a situação de Naamã não permitia ele ir além daquilo. Mas, pô, até onde ele podia, ele foi. E, pô, olha lá a história de Naamã. Ok, mas esse foi Naamã, não sei quantos anos antes de Cristo, antes ele virou história, né? Porque a história não estava escrita ainda, né? A Bíblia não estava escrita, e a gente só sabe através das escrituras. Então, por que eu vou ficar me preocupando se Naamã foi salvo ou não foi salvo, se a Bíblia ou não? Se na época você você teve a Bíblia sendo escrita. Ponto. Acabou. Agora no século XXI, próximo do tempo do fim. Próximo não, no tempo do fim. Acredito que nós vivemos tempos finais da história humana, esperando Jesus voltar com toda a revelação, com mais conhecimento sobre texto bíblico e tradução e sobre qualquer coisa do que os reformadores. Porque nós temos mais acesso à informação do que os reformadores, do que os pais da igreja. E simples assim. Então, é isso. Se eu tiver equivocado em alguma coisa, cara, comenta aqui, por favor. Deixe seu comentário, para mim vai ser muito relevante. Quero saber a opinião de vocês sobre se precisamos de profetas atualmente ou não. E é isso aí, um abraço. Lembrando, eu acredito que o trabalho profético ele existe, existem profetas verdadeiros em determinadas localidades, mas que esse trabalho ele é ofuscado pela própria existência da escritura. Porque o que nós precisamos saber para nossa salvação é isso aqui. Tem muito falso profeta, muito, mas muito, talvez 99,99999 são falsos profetas, né? Porque muitos desses eles vão contra o que a Bíblia diz, e assim vai. E ponto. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.